Muito bem, garotos e garotas. Estamos aqui no CT Sem Treino. Muito obrigado pelas visualizações e as pessoas que assistiram a minha desabafo. Fala, seu Pós-jogo. pós-jogo do Botafogo, tava quase chorando. E esse cidadão aqui, quase que um produtor, empresário, tá aí com essa onda de querer fazer um pré-jogo entre Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. Quer dizer, eu praticamente não queria, né? Porque tem essa coisa do. Como é que chama, meu Deus do céu? Tá com medo de zicar o Palmeiras, é isso? Ah, velho, sim, lógico, porque eu lembro que uma vez, olha só, eu lembro que uma vez o Palmeiras estava voando e eu falei que o Palmeiras ia ganhar de um monte. E ele ficou mó bravo. Pô, como que você fala que o Palmeiras vai ganhar de tanto do São Paulo? Ficou mó nervoso comigo. E o São Paulo ganha o jogo, né? Foi na Copa do Brasil. E ficou um clima ruim, assim, porque eu não sabia nem o que fazer. Agora eu evito as discussões. Então, vamos ver. Pedrão, vai lá, fala um pouco você aí sobre a sua. É lógico que você está se divertindo, né? Ah, não, Mas você consegue não ser clubista nessa hora? Lógico, o que eu mais consigo é não ser clubista. Então, sem ser clubista, qual, como que você acha que vai caminhar essas quartas de final até o final? Quartas de final, é. Como eu já havia te falado, você não quis acreditar, Não eu acredito. apostava que o Palmeiras ia passar do Botafogo. Aham, Passou bem. sim, Na minha opinião, foi a melhor partida do Palmeiras na competição até agora. sim. Não sei se você concorda. Com o Porto foi um pouco melhor, mas é que Você contra acha que o. contra o Porto foi melhor? Foi, porque o Palmeiras foi mais intenso o jogo inteiro. No primeiro tempo de Botafogo e Palmeiras foi meio tenso, não foi intenso. Foi meio tenso, mas depois quando apertou o acelerador, Entendo, mas eu também acho que contra o Botafogo era uma partida mais tensa, né? tinha, Tinha um peso maior do que a estreia contra o Porto. verdade. Entende? Até por isso que eu coloco como a melhor atuação do Palmeiras. Uhum. Mas, apesar de ter sido a melhor atuação do Palmeiras, ela deixou resquícios para as quartas de final, Sim, que é a minha meu principal fator para analisar esse jogo contra o Chelsea, os desfalques do Palmeiras. é. Eu acho que o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai num 3-5-2. Talvez ele coloque ali o Facundo e o Flaco. Eu acho que ele não vai colocar o Vanderlan, apesar de ele estar dando entrevista num monte de lugar. Uhum. E eu acho que se ele for com o Vanderlan, ele vai colocar o Vanderlan mais à frente, junto com o Facundo, o Abel, né? E o Mike junto com o Riai, justamente para impedir as avançadas do Cucurella. Procurei. Do Cucurella, porque o Riai é muito novo e o Cucurella deve entrar do lado esquerdo dele, do Chelsea, o tempo todo. Sem contar que é o Pedro Neto, né? Pedro Neto. Pedro Neto é um jogador muito bom e também é O muito. Palmer, que não faz um grande mundial até aqui, né? Mas então. Aí que eu ia falar pra você. Mas às vezes o cara diferente às vezes aparece do nada, né? Sim, a mesma coisa eu penso com relação ao Estevão. Você sabe que eu cheguei a pensar que o Estevão pode ficar no banco, né? Sim, muita gente está cogitando isso, né? Porque ele tem que estar 100% seguro para jogar contra o time dele, o futuro time dele. E outra coisa, uma coisa que a gente precisa pensar é que esse é o jogo da vida do Estevão. Porque ou ele faz uma partida inacreditável e já vira titular, ou vai ser desculpa aí, Hendrick, gosto de você, mas vai ser mais um Hendrick na história de brasileiros que foram para a Europa em time muito grande. É, é. Mas então, o meu principal ponto para não acreditar que o Palmeiras é favorito nesse jogo, eu acho que ele vai competir e tem boas chances. Mas não acho que ele é favorito por quê? Fux e Mikael são os dois zagueiros reserva, certo? Sim. Quando um só deles entra acompanhado de Murilo ou Gomes, eu não acho que a queda é tão brusca. Porque esse outro zagueiro passa a segurança e automaticamente ajuda quem está entrando a não sentir a pressão. Uhum. Como foi com o Fux. O Fux fez uma baita partida contra o Botafogo. Sim. Muito boa mesmo. Mas eu também acho que tem a ver com a segurança que o Gomes passava para ele. Agora, não tem mais a figura desse cara para segurar o rojão. Tanto o Fux quanto o Mikael
vão estar meio que no meio ali do tiroteio e vão ter que se virar. No jogo mais difícil do Mundial para o Palmeiras até agora. Sim, se vou pensar em psicológico, contra o Inter Miami joga o Fux e joga o Gomes. E mesmo assim... O Murilo joga também, não é lá que ele se machuca? Exatamente, ele se machuca no momento do primeiro gol, Isso, sai entre o Fux e aí o Fux e ele joga com o Gomes essa partida. O Palmeiras toma mais um gol e depois consegue fechar bem a zaga, principalmente com mudanças no segundo tempo. O Mikael e o Fux já jogaram algumas partidas, se não me engano, do Paulista juntos, naquelas mudanças todas que o Abel vinha fazendo, né, os experimentos, e eles saíram muito bem. Se saíram bem. Eu não lembro exatamente qual jogo, cara, foi, mas eles se saíram bem. Porque o Mikael tem uma boa saída, um bom passe e ele é bem forte, ele não é tão rápido. Sim. Entendeu? É por isso, do lado esquerdo, o Piquerez cobre muito bem isso. Sim. Só que o Piquerez não vai estar, né? Vai estar Esse que é o detalhe também. também. É complicado isso aí. Esse que é o detalhe. Enfim, o fato do Abel já ter tanto tempo no Palmeiras facilita, né? Ele vai saber como armar esse time. Mas eu acho que é um detalhe importante que pode fazer diferença no jogo. Em compensação, uma das grandes estrelas também do Chelsea vai estar fora, né? O Caicedo. Sim. Quando o Caicedo levou amarelo, eu nunca comemorei tanto. É porque a gente sabe o tamanho e o valor desses jogadores, né? Sim. Cara, eu não vou ficar, não, eu acho que... É pau. É jogo de cachorro grande, como o pessoal fala, né? E assim, eu acho que é um ligeiro favoritismo pro Chelsea, mas pode dar qualquer coisa. Sim. Pode dar qualquer coisa. Principalmente porque o Chelsea, eu lembro, não fez uma partida razoável contra o Flamengo. E contra o Benfica, o jogo foi muito ruim. Foi muito abaixo. Sim. O gol que o Chelsea faz, uma falta, uma falha incrível do Tubin, Sim. que eu não acreditei que ele tomou aquele gol. Eles conseguem, depois de 2 horas, voltar. Toma um gol de pênalti do Toma Di um gol de Maria, nada pênalti de a ver ali, Maria. né? E no segundo tempo, o jogo estava totalmente enroscado. No segundo tempo, na prorrogação, né? o jogo estava enroscado até o Di Maria perder 2 bolas no meio campo. Dá o contra-ataque pro Chelsea. Exatamente, esse é o grande problema. Eu concordo com você, que a zaga do Palmeiras tem que estar jogando de maneira perfeita nesse dia. Sim. Porque não pode ter vacilo, não pode ter erro, não pode ter distração, porque os caras são muito rápidos. E quando eles dominam a bola, eles são verticais, assim, muito verticais. E também acho que não tem que ficar com essa coisa de, não, vamos vingar 2022, 2021, né? 21, vamos vingar 21. Não, cara, esse era outro campeonato, era outra coisa. Palmeiras, por um detalhe, não ganhou, era outra zaga também. E o Chelsea, totalmente outro Chelsea, time, exatamente. Então, acho que eu não tenho uma coisa, eu acho que vai ser tanto. A gente vai torcer, porque eu sou torcedor. É mais fácil para você palpitar, justamente porque você está como um telespectador de luxo, né? Sim, vendo algo muito legal. Não, eu tô na Disney, né? Exatamente, literalmente, cara. Só jogo bom daqui, jogo bom dali. Sem intenção nenhuma. Sem intenção nenhuma. Só dando pitaco. Aquela coisa do tiro, porrada e bomba. Se for 10-10, eu vou rir pra caramba, né? Exatamente. Espero. Mas assim, pra preocupação do seu coraçãozinho aí, tem uma boa probabilidade de prorrogação e pênalti esse jogo, viu? Não sei quem ganha, mas vai ser um jogo bem truncado, assim. Não acho que é um jogo de muitos gols. Sim. Isso que eu quero dizer. Beleza, acho que a gente passou bem, né, por esse duelo, que vai ser sexta-feira, 10 horas da noite. E um pouquinho mais cedo tem o Fluminense e o Al Hilal. Um duelo que muita gente não botava fé, né? O pessoal, a maioria pelo menos, esperava uma Inter de Milão e City, né? Exatamente. Todas as casas de aposta quebraram nesse dia. Sei lá, eu não sei, cara. Eu não quero. Aqui eu posso palpitar porque não é meu coração. Apesar de estar muito contente que o Fluminense está nessa fase, pelo que eu vi desses caras jogando contra o Real Madrid, o City principalmente, eles não têm medo de nada nem de ninguém. O Fluminense vai ter que fazer o jogo Botafogo-PSG. Perfeito. Sim, sim. Mas a vantagem é que moralmente o Fluminense também tá em alta, né? Ganhou da Inter de Milão. Ganhou bem da Inter de Milão. Jogando pra caramba.
verdade. criando as melhores chances do jogo. Exatamente. E foi uma partida que, na minha opinião, respondeu 3 perguntas que a gente vê corriqueiramente aqui na nossa imprensa. Primeiro, idade. É crucial ou não para o jogo que é praticado atualmente? A experiência é importantíssima, mas você tem que ter um elenco também com elementos novos. Com certeza. Mas aí, qual que é a resposta? Fábio, Fábio, Thiago Silva Thiago Silva e Cano. Cano. Exatamente. Os 3 caras decidiram o jogo para o Fluminense. Exatamente. Então, é muito mais como usar esses caras do que se eles podem ou não ainda fazer parte desse universo do futebol, mesmo com a idade tão avançada. O que o Fábio faz é impressionante, Não, né? meu Deus do céu. Com esse jogo aí que ele não sofreu gol, ele passou o Buffon, Sim, se tornou o primeiro goleiro, né, na lista de menos clean sheets, né? isso. Mais clean sheets, são jogos sem tomar gol, e tá a 14 partidas de se tornar o jogador que mais vezes entrou em campo. Em toda a história do Da futebol. história. Isso é do impressionante. futebol. É impressionante. A outra pergunta que esse jogo também responde, ou pelo menos tenta responder, é: Renato Gaúcho, bom ou não? Porque, assim, na minha visão, ele foi o principal responsável pela vitória do Fluminense. Sim. Ter espelhado o esquema ali dentro de Milão, ter escutado os jogadores dele na pausa técnica ali. Isso é um mérito. Muita gente falou, não, os jogadores estão escutando. Não, mas é um mérito do treinador também querer escutar, né, o que os caras estão falando. Porque quem está dentro do campo são os caras, né? Sim, Porque foi isso que o Thiago chamou a atenção do Renato, né? Sim. E aí eu também respondo essa pergunta com uma frase de um cara que o seu público deve gostar, Mauro Betting, que ele fala: o Renato é muito melhor do que a maioria acha e talvez não seja tão bom quanto ele mesmo pense. Pode ser. Entendeu? Eu acho que é uma boa frase. Tem umas desconfianças aí na galera que é. Logo ele vai parar, logo ele vai cansar, logo ele vai não sei o quê. Então, na sua cabeça passa Palmeiras e Fluminense? Eu acho. Não, eu acho que passa Chelsea e Fluminense. Chelsea e Fluminense. Tranquilo. Dito isso, pode ser Palmeiras e Al Hilal. Eu acho que esse lado da chave está muito complicado. Não, e outra coisa, na verdade é assim, a gente só pensa no outro lado, que tá complicado pra caramba, mas esse lado, se você for ver bem, isso vai ser decidido realmente num período de tempo dentro das 4 linhas, onde Detalhe, né? onde tudo pode acontecer. Detalhe. Beleza. Vamos ver, né? Eu não vou falar da minha preferência, não. Você vai conferir amanhã os jogos aí, vou ver quando eu vou. E aí depois a gente conversa. Ele volta com o pós-jogo de Palmeiras e Chelsea. Deus meu. Bom ou ruim, ele volta. Eu vou voltar. Tem compromisso com o público. Tá bom. Boa, valeu. Um abraço, meu velho.